Este evento é uma realização da Organização Mineiro Negócio com o apoio da Aceminas, da Febragel e da Sociedade Mineira de Engenheiros, através do Conselho, da Comissão Técnica de Mineração e Metalurgia. E a gente já realizou, né, 3 webinars. Em abril, nós trouxemos o exemplo do Canadá. Em maio, nós trouxemos a situação legal brasileira. Em junho, o interesse nacional, consulta às comunidades indígenas. Hoje, a gente está trazendo, como eu já disse, o Ubiratã e o Bonifácio aqui para termos uma primeira parte da visão indígena. Em agosto, a gente vai continuar com essa segunda parte, depois uma abordagem antropológica em setembro, e em outubro a gente pode estar encerrando com a visão empresarial. Eu vou passar, como eu comentei para vocês, esses links para os acessos aos webinars já realizados. A programação de hoje é uma palestra Mineração em Terras Indígenas, Perspectivas e Oportunidades a partir do olhar indígena, feito pelo Ubiratã, e depois os desafios Baniwa, no século XXI, feitas pelo Bonifácio José do povo Baniwa. Depois nós vamos ter perguntas e respostas coordenadas pelo Rolf, e a gente faz um encerramento por volta de 15h30, provavelmente a gente não atrasa isso aqui. Se por acaso não der tempo da gente fazer todas as perguntas e as respostas, a gente depois encaminha aos palestrantes e eles, já com um comum acordo do Ubiratã, respondem e nos mandam de volta para a gente publicar estas respostas caso não dê tempo. Já para adiantar, nós já estamos preparando a parte 2 e ela será um olhar feminino. E a gente também vai confirmar a data, mas provavelmente por volta do dia 24 de agosto, com as palestrantes Cisneia Menezes Basílio, que já está confirmada, a Sônia Boni Guajajara e a Joênia Wapchana, que estão convidadas e estamos aguardando a confirmação delas. Então, em breve, a gente terá essa programação definitiva. E apenas, né, estamos aguardando o Bonifácio, como eu falei, e para ter o Bonifácio presente aqui hoje, nós tivemos o apoio da Universidade do Estado do Amazonas, na pessoa do Daniel Nava, que é professor, inclusive, lá nessa universidade, e nos deu esse suporte. Sem mais delongas, então, eu passo agora para a abertura do nosso presidente José Anchieta e, na sequência, o presidente da Febragel, Fábio Reis. Meu caro presidente do Conselho de Mineralogia e Mineração da Aceminas, Adriano Spechide, meu caro Fábio Reis, presidente da Febragel. Não sei se nos conhecemos, mas eu quero, a título de abertura e de modo muito breve, agradecer a todos que estão nesta live. Percebo, já somos quase 40, mas o elogio especial ao Adriano Spechide pelo seguinte: nesse tempo de pandemia, uma das principais responsáveis pelo êxito de nossa gestão junto à Aceminas, com seus 121 anos de existência, foi exatamente esta descoberta do modelo de live. Isso aconteceu para todo mundo, mas no âmbito das Aceminas aconteceu em termos de parcerias. O Adriano tem sido muito ativo na busca de parceiros para que façamos em conjunto e para a sociedade discussão dos temas os mais variados. O de hoje, por exemplo, mineração em terras indígenas, atende ao reclamo da hora. E, é claro, falando para a comunidade de empresários, tenho certeza, a abordagem diz respeito deste relevante tema em termos constitucionais, em termos sociais, em termos comunitários, mas certamente uma abordagem a partir da visão da empresa, do empresário, nesta sua atividade tão relevante para Minas e para o Brasil, que é a mineração e suas decorrências. Vocês percebam que eu sou o único que faz gravata aqui. É porque ao lado eu estou aguardando uma chamada do tribunal. Portanto, na hora que eu fugir,
eu só estarei fugindo para atender a um julgamento onde devo falar. Só por esta razão que eu vou dar uma fugida muito à francesa. Mas desta forma, então, e muito obrigado mais uma vez, caro Spechide, caro Fábio, mas aqui estamos. A Seminas é uma casa comum, é uma casa de todos os seus parceiros. Muito obrigado, Zé Anchieta. Somente para informar aqui, eu tive que atender rapidamente o telefone. O Bonifácio está com alguns probleminhas para acessar, mas já estamos providenciando aí. Acho que ele entrou na sala geral ao invés de entrar na sala aqui dos palestrantes. Então, a gente já passou as orientações para ele lá. Ele está nos vendo, mas não está conseguindo entrar nesta sala aqui onde ficamos os palestrantes. Você saiu na hora que eu estava te elogiando. Eu pensei que era um gesto de humildade, então não foi não, né? Não, eu tô impressionado, Zé Anchieta. Você de terno e gravata num webinar nosso aqui, mineração. Assim, sobre mineração em terras indígenas. A mineração em terras indígenas de terno e gravata vai ficar assim... incompatível. Mas aí, então, eu passo a palavra ao Fábio. Vocês já viram, né, Fábio, que a gente aqui também tem uma informalidade. Eu sei da formalidade do José Anchieta, por ele ter compromissos aí simultâneos, às vezes com o tribunal, e aí quando o juiz chama tem que atendê-lo, né, Zé? Tem que atender. Quando sua santidade chama, os humanos têm que atender. Isso. Então tá ótimo. Fábio, com você a palavra, então. Queria agradecer, né, o convite, a participação, né, para a FEBRAGEL, Federação Brasileira de Geólogos e Geólogas, fazer parte, né, desses webinários que vocês estão organizando em conjunto. Então, é uma grata satisfação da FEBRAGEL. Queria cumprimentar a todas e a todos os presentes aqui na sala, também o presidente José Anchieta, o presidente Adriano, Rolf, o Biratã, todos os presentes aqui na sala. Agradeço imensamente a oportunidade da FEBRAGEL poder organizar em conjunto, né? A FEBRAGEL tem feito essas parcerias exatamente para possibilitar, né, e fomentar principalmente a discussão. A FEBRAGEL entende que numa democracia como nós vivemos no nosso país, a gente precisa realmente ouvir as várias partes, né, dar a palavra principalmente às pessoas, né, e as lideranças que muitas vezes não têm essa palavra. Então, a FEBRAGEL tem feito isso e sempre vai apoiar iniciativas que sejam nesse sentido, né, de transparência, a gente levar a discussão as várias facetas, as várias visões sobre os vários assuntos que nós temos importantes aqui no país. Então, a FEBRAGEL sempre vai fomentar esse tipo de atividade, né, e estará junto aí com vocês nesse trabalho, tá? Então, a gente reforça nossos princípios aí da democracia, onde a gente precisa realmente fomentar essas discussões para que nós tenhamos efetivamente decisões, né, no Congresso Nacional e para a sociedade brasileira de forma realmente plural e que considere todas as visões, né, e que possibilite o diálogo. Eu acho que o Brasil precisa voltar a dialogar melhor com a sociedade e, nesse sentido, a FEBRAGEL tem fomentado todos esses eventos, né, inclusive antes da pandemia. Então, mais uma vez, eu agradeço aí o convite, né, do Mineiro Negócios, da Seminas, da Universidade Estadual do Amazonas, então, os parceiros aí nesse evento, e nós estamos sempre à disposição aí para ajudar. Esperamos que vocês gostem aí desse evento e nos próximos que vamos organizar em conjunto aí. Temos muitos assuntos. Então, uma boa tarde para todos, todas e todos, e esperamos que a gente tenha um diálogo aí, uma conversa, uma discussão realmente que traga frutos e a gente possa tomar as nossas decisões, os nossos apoios aí para o bem da sociedade brasileira. Muito obrigado mais uma vez. Nós aqui agradecemos, Fábio. É um prazer estarmos juntos com a FEBRAGEL aqui e junto também com a Seminas, junto com a Sociedade Mineira dos Engenheiros e junto com a Universidade do Estado do Amazonas, que finalmente conseguimos aí a conexão do Daniel e do Bonifácio. Conforme eu comentei, né, a nossa programação prevê a primeira palestra agora do Biratã,
e eu vou rapidamente ler um mini currículo do Ubiratã, mas vou deixar para que ele fale mais a respeito de si próprio. Ele é indígena roraimeirense da etnia Wapixana, tem 40 anos de idade, estudou Direitos e Ciências Políticas, advogado e consultor empresarial, atua desde 2005 na assessoria de comunidades e organizações indígenas que desejam desenvolver-se economicamente. Com vocês, então, para proferir a palestra Mineração em Terras Indígenas, Perspectivas e Oportunidades a partir do olhar indígena, Ubiratã de Souza Maia. Boa tarde a todas, a todos. Eu sou o Ubiratã, quero agradecer à Organização Mineiro Negócio pela oportunidade, pelo espaço. Agradecer a todos aí os envolvidos, diretores, enfim, todos que proporcionam esse espaço para que também os indígenas possam manifestar suas posições que certamente são, digo eu, as mais legítimas, mesmo aquelas favoráveis, mesmo aquelas contrárias, né? Eu sou Ubiratã de Souza Maia, eu sou indígena roraimense, eu sou da etnia Wapixana, tenho vínculos com a terra indígena Serra da Moça, que fica distante a 80 ou 90 quilômetros da capital Boa Vista, capital de Roraima. Eu me formei na Universidade do Vale do Itajaí, na cidade de Itajaí, Santa Catarina. Muitos depois podem até me perguntar, por curiosidade, por que Itajaí, Santa Catarina, se você é de Roraima? Eu digo que eu andei muito o Brasil, então foi a oportunidade que eu tive de estudar foi na cidade de Itajaí, Santa Catarina. Me formei, estudei ciência política e direito. Então, desde então, após a minha formação, eu voltei para trabalhar em algumas comunidades que desejavam, naquele momento, iniciar algumas questões que alcançaria uma espécie de um início de um desenvolvimento. Roraima, ela é um estado que possui como característica, na questão indígena, na questão produtiva, especialmente a criação de gado, a pecuária, né? A pecuária produzida pelos índios lá. Hoje, salvo engano, se eu não estiver enganado, eles possuem hoje 50 mil cabeças de gado que eles produzem com toda uma destreza e com toda uma assistência técnica, né? E, além do gado, nós encontramos também na terra indígena Yanomami, por exemplo, eu já tive a oportunidade de conviver com eles. Eles produzem o mel Yanomami, né? Eles produzem ali o mel. E nós chegamos a pecuária, mel, hortifruti granjeiros e tudo mais. Então, existe todo um sistema ali, rudimentar ou não, de produção indígena. Só que o que ocorre? Nós chegamos aí a outra situação, que é a questão da exploração mineral. E aí que vai surgir e vai acontecer os pequenos, médios e grandes problemas, né? Roraima, nós temos ali a questão garimpeira, onde alguns indígenas fazem a mineração de forma bastante rudimentar, ainda irregular. Entretanto, é uma vontade deles, é uma vontade que pode ser que hoje digamos, uma minoria, mas é uma minoria que cresce bastante, né? Uma vez que, especialmente em Roraima, nós temos organizações não governamentais que apoiam e outras que não apoiam, né? Algumas que criam narrativas falsas de que todos os índios são contrários à mineração. Isso, desde já, eu quero deixar muito claro, né? Existem, sim, muitas comunidades indígenas favoráveis e outras contrárias. Então, a gente respeita as duas posições. Ocorre que, ao respeitar essas duas posições, a gente acaba tendo o seguinte problema. A narrativa que prevalece é a narrativa daqueles contrários, afirmando que todos os indígenas são contrárias à atividade minerária em terras indígenas.
isso não é verdade. Tá? Muitas comunidades indígenas são favoráveis, sim, à mineração em terras indígenas. A forma como será, isso vai depender de regulamentação. No estado de Roraima, é bom até deixar esse dado aqui no nosso webinário. Nós temos comunidades indígenas através de uma associação que já entrou com um mandado de injunção no Supremo Tribunal Federal para fazer com que o Congresso definitivamente se mexa de uma vez por todas para regulamentar a matéria, né? Então, nós temos esse mandado de injunção, nós temos aí o PL 490, nós temos o PL 191. Então, assim, eu creio que nós finalmente aí estamos chegando ao momento derradeiro para definir essa situação. E eu acredito que, sim, nós temos que definitivamente chegar num denominador comum a respeito desse tema, né? Bom, essas são as minhas palavras iniciais. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, eu estou disponível, ou ao final, se vocês acharem que eu tenho que expor primeiro tudo para depois ter essas perguntas, eu fico aí disponível para qualquer uma das duas formas. O Biratã, a gente organizou de ter as duas palestras primeiro e depois ter a sessão de perguntas, tá ok? Tá bem, tá certo. Então é isso. Uma questão que eu gostaria de trazer aqui para os nossos espectadores, para vocês, é sobre a questão que envolve a questão da consulta. Tá? A consulta, ela tem sido utilizada como uma espécie do mantra do negativo. Tá? É o mantra do negativo que a gente avalia aqui, eu e mais alguns pares indígenas aqui. Por que é o mantra do negativo? Vocês já repararam que quando se fala em consulta, né, quando se fala em consulta, normalmente se coloca que todo mundo diz não. Né? Todo mundo diz não. E, na verdade, na consulta, tem comunidades também que vão dizer sim. Né? Sim para o empreendimento, sim para a mineração, né? E isso, a meu ver, o PL 191 é muito mais completo que o PL 490. Tá? Então, assim, do ponto de vista da consulta, isso é uma das partes do PL 191, o PL 191 ele não é inconstitucional. O PL 191 abrange, sim, perspectivas de que os indígenas sejam consultados. E o PL 91, o espírito dele foi tão inteligente, que ele permitiu que a consulta ela seja um fator diferente da oitiva. Porque, veja, existem configurações jurídicas aí importantes. A oitiva, em muitos casos, isso aconteceu em empreendimentos de grande porte. Né? Eu não quero fazer juízo de valor sobre o governo A, B ou C ou D, mas você veja, por exemplo, os indígenas, no caso de Belo Monte, nós tivemos, de uma forma ou de outra, mal ou bem, consultas. Muitos disseram não. A maioria disse não. Entretanto, o empreendimento passou. Né? E, ao passar, o que ocorreu? Ocorreu a oitiva dos índios. Tá? Ele ocorreu a oitiva dos índios. Tá? Os indígenas não foram considerados no processo, como prevê, digamos, o artigo 7º da Convenção 69, e passou. Ao passo que a consulta ela prevê uma influência real das comunidades indígenas no processo de empreendimento. E outra, por isso que como o veto ele não existe o veto na Convenção 69. Fala em consulta antes de se empreender em terras indígenas. Fala em consulta, mas essa consulta não dá direito ao veto. Tá? Por isso que fala de possibilidades de bons acordos com os indígenas. Aí se utiliza a Convenção 69 e tem seu artigo 7º. Então, quando eu digo que o PL 191 é sim constitucional, é porque ele sim está lá no texto. Eu não estou inventando a roda. Está lá no texto que
que a comunidade indígena poderá ser consultada e isso influenciará em processo da atividade econômica em terras indígenas. Então, assim, o mantra do negativo, de que só a consulta quer dizer não, isso é falso. A consulta também, muitas vezes, pode dizer sim, porque a grande verdade, e isso eu já disse em outros programas, onde pude ter espaço e voz, né? No próprio guia da Convenção 69 da OIT, guia produzido pela própria Organização Internacional do Trabalho, a própria OIT faz a seguinte pergunta e ela própria responde essa pergunta. Por exemplo, no artigo 7º da Convenção 69, isso está no guia da Organização Internacional do Trabalho. O artigo 7º implica que os povos indígenas e tribais tenham direito a vetar as políticas de desenvolvimento. Resposta da própria Organização Internacional do Trabalho: não. Nenhum segmento da população nacional, de qualquer que seja o país, tem o direito de vetar políticas de desenvolvimento que afetem todo o país. Veja a importância da própria OIT dizer isso. Tá? Durante as discussões desta convenção, os indígenas presentes disseram que os estados poderiam fazer o que quisessem. E a conferência da OIT entendeu o contrário, não entendeu dessa maneira o conteúdo do artigo 7º da Convenção 69 da OIT. Né? Você sabe que quando eu li esse artigo 7º da Convenção 69 da OIT, eu me lembrei de um filme chamado Dança com Lobos, né? E em determinado momento o colono americano e o colono americano e o indígena estavam em conflito sobre um queria alguma coisa do outro. E aí eles chegaram à seguinte conclusão: precisa de um bom acordo. E isso está no filme Dança com Lobos, na parte dublada, né? Então é isso que os indígenas precisam, de bons acordos, onde eles possam estar inseridos na economia nacional, na economia brasileira. Tá? Agora, eu entendo também que aqueles indígenas contrários à atividades, eles devem ter sua vontade respeitada. Entretanto, aqueles que desejam merecem também ter sua vontade respeitada. E aí não existe nenhum pecado nisso. Agora, é claro, né, nós vamos ter sempre a guerra de narrativas, né? A guerra de narrativas que depois implica em o quê? Em processos judiciais, em desmoralização de pautas, né? Você veja, quando eu falo em desmoralização de pautas, a coisa chegou a tal ponto do bizarro, né, que o MPF do Pará, o Ministério Público Federal do Pará, eu digo sempre, eu ouso sempre... Alô? Alô? Estão escutando? Alô? A conexão caiu por alguns instantes. Tá, ok. Você já está conosco novamente. Ok. Eu havia... Onde é que eu parei? Você tem como dizer, Adriano? Como? Qual parte que eu parei? Na hora que caiu? Não, você falou... a hora que você parou de falar, você voltou logo imediatamente. Ok. Eu estava falando do MP do Pará. Ok. A coisa chegou a tal ponto que o MPF do Pará fez uma recomendação totalmente esdrúxula para que os órgãos do Estado em Brasília não recebessem os Munduruku, porque os Munduruku que foram para lá, primeiro, eles são favoráveis à mineração, queriam falar com representantes do parlamento, com outras instituições do executivo, para dizer dessa vontade deles, né? E aí o MPF faz uma recomendação bizarra, esdrúxula, dizendo que os órgãos de Estado não deveriam receber os indígenas do Munduruku, porque poderiam, quem sabe, contaminar na volta os outros indígenas por conta do coronavírus. Então a gente chegou a esse tal ponto que realmente
é necessário, de uma vez por todas, e nós vamos fazer isso, nós, os indígenas favoráveis à mineração, e aí, mineração, estou falando no sentido mais lato do termo, nós vamos para o combate contra quem quer que seja contra o MPF, seja contra as ONGs, nós vamos para o combate. E o combate é o quê? O combate das ideias. Nós vamos para o combate para que a mineração, o manejo florestal, a agricultura, finalmente elas possam ter regras mais claras para que os indígenas favoráveis possam usufruir desses recursos naturais. Então, nós estamos realmente muito determinados a isso. Nós temos feito nossas articulações políticas com todas as limitações que nós temos de recursos, de logística, mas nós estamos determinados a esse combate e nós vamos enfrentar quem quer que seja. E isso é um recado que eu já deixo para qualquer um, para os ouvintes aqui, para a sociedade brasileira como um todo, para as instituições. Nós vamos fazer isso, estamos determinados a isso, e mesmo em que pese todas as limitações que nós encontramos, nós vamos trabalhar nesse sentido, né? E nós também vamos também trabalhar para que a narrativa, esse mantra de que os índios não querem nada, isso se quebre. Nós vamos conseguir quebrar isso, sem dúvida alguma, e já estamos conseguindo quebrar isso, né? Eu gostaria de passar aqui alguns casos de algum sucesso, né, que nós temos das etnias indígenas aí espalhadas pelo mundo, né? Nós temos aqui os Sami da Noruega. Muitos parece que não sabem, mas existem índios na Noruega, né? Eles são do povo Sami ou Lapão, são sócios da indústria petrolífera na Noruega. Agora é curioso, né? Vocês podem notar que a Noruega muitas vezes gosta de ditar regra aqui, né? De que os índios devem fazer ou não fazer, mas lá os índios dele, os lapões, são sócios até da indústria pesqueira e da indústria petrolífera, né? Na Papua Nova Guiné e na Nova Guiné e na Nova Zelândia, que fica no continente da Oceania, os Maori trabalham partição de benefícios com a indústria mineral e desenvolvem atividades ligadas à sua cultura. No Canadá, os Inuit e outras etnias, bom, vocês sabem muito bem, né? Que eles trabalham com a questão da mineração, e também agora me parece que o gás também está envolvido. Na Rússia, os indígenas da etnia Komi na Rússia, eles são hoje uma novidade, até recém soube disso aí, informações de um próprio amigo russo que eu tenho. Eles são beneficiários do setor gasífero, né? O setor do gás na Rússia, os indígenas da etnia Komi. Nos Estados Unidos, bom, nós sabemos, né? Já estive lá com eles, são pessoas que têm franquias da rede McDonald's em suas terras, né? Algumas encravadas lá são donos de franquias Sports Shell. Os indígenas seminoles são proprietários hoje da rede Red Rock Café, de hotéis e cassinos, né? No Brasil, gostaria de destacar no Brasil que nós temos aí experiências iniciais, e algumas nem tão iniciais assim, no que tange a questão da cassinicultura na Paraíba, né? Produção de carvão. Nós temos aí uma produção anual de 70 toneladas desse crustáceo, e aí a tendência é aumentar. Essa atividade está localizada no estado da Paraíba. Essa atividade fatura 1 milhão para as aldeias, 1,5 milhão de reais por ano, e a tendência é aumentar mais. Nós temos uma situação curiosa a respeito dos Guarani Kaiowá, porque por muitos anos e até por décadas sempre se deu destaque para eles, para essa questão da luta pela terra, o que não deixa de ter sua importância, é claro, mas também nós temos aí os Guarani Kaiowá do pessoal da indígena, ou da área indígena Sete Cedros, estão produzindo
para eles, para o consumo, e depois também estão vendendo o excedente de porcos, né? E recentemente aí foi lançado o produto da etnia Paité Suruí do café, uma parceria com a empresa de café Três Corações. Tá? Eles estão agora produzindo aí em larga escala e lançando seu produto no mercado. O que eu quero dizer com isso é que isso também, porque não pode ser feito na questão da mineral, na questão minerária. Não tem nenhum problema nisso. Se você for notar bem, o PL 191, por exemplo, que eu digo que é muito mais completo que o PL 490, o PL 191 ele permite fazer com que, inclusive, a repartição de benefícios entre as comunidades ela encontra um amparo no PL 191 com os chamados conselhos curadores. O que são os conselhos curadores dentro do espírito do PL 191? Os conselhos curadores funcionarão como forma de evitar que apenas um grupinho de próceres das aldeias possam ter só eles os benefícios de uma atividade. Então, os conselhos curadores vão permitir, através também de seus regimentos internos, e esses conselhos curadores são tocados pela própria comunidade, dando preferência à vontade da própria comunidade. Outros órgãos poderão vir auxiliar, mas só virão auxiliar. Eles não virão a tutelar essas vontades das comunidades. Tá? Não virão a tutelar. Quem vai mandar nos conselhos curadores é o conselho curador da própria comunidade. Então, isso a inteligência do PL 191, ele vem a abarcar uma vontade maior possível da comunidade, né? Uma maior possível vontade maior da comunidade, para que ela depois possa priorizar os recursos, a aplicação desses recursos, e aí pode ser atividade minerária um dia, por que não? Fazer com que dê-se uma destinação mais coletiva para a comunidade, de forma que venha a inibir eventuais problemas aí na aplicação dos recursos, e aí envolve, quer queira ou quer não, somos todos seres humanos, envolve aí problemas aí de má gestão dos recursos e tudo mais. Então, isso também está dentro do PL 191 de 2020. Né? Isso. Quanto tempo eu tenho ainda? Você ainda tem 5 minutos. Tá. É importante destacar nos combates que nós travamos, né, uma questão importantíssima que abrange o direito indígena. Tá? Nós temos, e isso vale para todos os cidadãos brasileiros, nós temos utilizado muito os argumentos dos valores da livre iniciativa, valores do trabalho e da dignidade da pessoa humana. Ninguém pode tirar isso de nenhum brasileiro. Então, nós estamos utilizando esses princípios constitucionais para também fundamentar nossa posição favorável à mineração em terras indígenas. Repito, eu estou falando aqui no mineração no sentido mais lato. Como ela vai ser, como ela será, isso é o passo 2, o passo 3. Mas o princípio da livre iniciativa, o valor do trabalho e da dignidade da pessoa humana, nós temos utilizado muito nas nossas discussões, não só nas discussões que envolvem o processo legislativo de uma nova e possível legislação com regras mais claras, mas também em processos judiciais, onde nós travamos intensos combates com o MPF e outras instituições que são contrárias ao desenvolvimento das etnias indígenas. Né? Então, é isso. Foi um resumo, tem muito mais coisas a se dizer, mas eu espero não ter sido tão prolixo aí com juridiquês, né? E que eu possa ter sido claro aí na minha posição, e desculpa se ela foi maçante ou se não gostaram. Antecipadamente eu peço desculpa. Não, Biratã, nós temos que ouvir a todos, e é esse o nosso objetivo com essa série de eventos que a gente está organizando, e não tem que pedir desculpa, não. Cada um tem a sua opinião e tem que ser respeitada. Nós estamos dentro do horário, agora até um pouquinho adiantado, você nos recuperou um certo atraso que a gente teve no início, então eu te agradeço.
mas Ok. a gente veio aqui para ouvir vocês, então eu não vou ficar falando. O Bonifácio está ok aí, porque está repetindo a tela. Ah, tá aí. Muito bom, Bonifácio. Bem-vindo a esse nosso webinar. Tivemos um probleminha aí no início, mas tudo certo agora. Então, eu vou somente fazer uma rápida introdução aqui, dizendo, né, que o nome da palestra que você fará é Desafios Baniwa no século XXI, e você, José Bonifácio, ou desculpa, Bonifácio José do povo Baniwa, tem 52 anos, é caçador, pescador, agricultor, artista, artesão, líder, professor e pai de 5 filhos. Falante da língua Baniwa, Nhegato, se eu falei errado, depois você me corrige, por favor, Coripaco, português e espanhol. E você vive na fronteira do Brasil com a Colômbia e com a Venezuela. Por favor, nos dê a honra das suas palavras e se quiser complementar com alguma coisa a mais sobre o seu currículo, fique à vontade, porque nós tivemos uma certa restrição aqui de espaço para colocar tudo aquilo que você nos mandou. Certo, então, boa tarde, né? Tá dando para ouvir? Boa tarde. Tá sim, estamos ouvindo você bem. Ok, então quero agradecer ao espaço, né, também de poder contribuir na discussão. E realmente o meu currículo é isso, eu sou da fronteira, do povo Baniwa, e estamos aqui para falar com esse tema de desafio Baniwa do século XXI, nesse tema que trata mineração em terra indígena, e por ser um assunto que tem a ver com o nosso povo, com nossa atualidade, com o que também vivemos, e das necessidades e qual estamos vivendo no nosso país, né? Então, eu estou aqui para, nesse espaço, mais uma vez, eu discuto esse assunto já há bastante tempo, tenho viajado também para conhecer algumas experiências e tenho participado da discussão e proposta dos povos indígenas quanto ao tema, né? Tanto aqui nível do estado, nível do município e também nível nacional e em nível internacional também, porque temos acompanhado isso, né? Então, eu quero, nesse momento, dizer que o povo Baniwa estão ali no Rio Içana, no município de São Gabriel da Cachoeira. Somos 86 poucas comunidades, junto com o povo Coripaco, que são o povo que mora junto com a gente ali na região. E experimentamos a nossa vivência com questão de minério desde a década de 70, né? Mas nós temos histórico de povo que nós vivemos e dependemos e sobrevivemos com o minério, né? Nós usamos o minério que existe na nossa região para dente de ralo, usamos minério para questão da pagelância, nós usamos minério para fazer nossas cerâmicas, e esses produtos nós negociamos com outros parentes, né? Com outros que visitam, e pelo nosso histórico nós temos vivido e utilizado desses minérios, né? E com a chegada dos não indígenas na nossa região, e passamos por vários processos, inclusive da evangelização, que veio para a nossa terra, e depois veio a questão da escolarização e formação do nosso povo, né? E nesse processo, como já falei, a partir de anos 70, os parentes que andaram nos países vizinhos aprenderam o que é minério, como extrair o minério, e voltaram para a nossa região e abriram, nesse período, o garimpo na nossa região, né? Que é Serra do Porco, depois Panapaná, que é o lado da Colômbia, depois Peuá, que é Serra de Caparro, mais conhecido como Serra de Caparro, e depois é que foi para Traíra, que é a região dos parentes tucano, né? Então, desde ali, a gente vive, né? Que tem parentes que trabalham questão de
garimpagem. Teve um momento que algumas empresas estiveram presentes na região, mas depois saíram, deve ter seus motivos. Mas a questão é que depois, nesse novo processo de direito, a partir de 88, né, busca do nosso direito, conquista do nosso direito na nova Constituição, e, inclusive, eu tive a oportunidade de participar também desse processo, e conseguimos o reconhecimento do nosso território, né? No Alto Rio Negro, nós temos 5 terras indígenas, do qual Alto Rio Negro é de onde eu vim, mas a atividade de minério a gente continua, né? Como eu já falei, a partir da formação e o entendimento do mundo que vivemos e da necessidade, e fomos entendendo que há minérios na nossa região. Dizem que tem, mas não temos estudo aprofundado sobre isso, mas o certo é que nós temos garimpo na nossa região, né? E teve um período que trabalhamos também a extrativismo de tantalita, e a partir dali que começamos a entender a questão da legislação, né? Porque trabalhamos tantalita, a gente queria vender, buscar o mercado, e com isso fomos ser travados por uma questão de legislação, que precisava de legislação para poder dizer como é que a gente tinha que ter licença, como fazer comercialização desse processo, né? Ali tivemos vários momentos com os homens da lei, e fui atrás dessa lei, e fui entender a lei também, né? Nós temos a Lei 6.001, que é o Estatuto do Índio, onde é permitido cata, falsificação e garimpagem. Também veio a Declaração das Nações Unidas, onde diz que as comunidades têm que ser ouvidas. E a nova Constituição, que fala que reconhece a Organização Social dos Povos Indígenas. Então, para nós, essas legislações são suficientes para a gente trabalhar isso. Mas os órgãos do governo, não é isso o entendimento, nem todos também entendem assim, né? E temos partido para discussão, temos partido para conhecer experiências. Eu conheci essas diretrizes internacionais voltadas à mineração em terras indígenas. Eu visitei algumas experiências em Canadá também. E aqui no Brasil tivemos vários momentos de discutir no Senado, né, na Câmara Federal, em vários GTs também. E aqui no Amazonas, na Assembleia Legislativa, também discutimos, tem documento sobre isso, tem nossa posição lá. E como movimento indígena, a Organização Indígena da Amazônia, discutimos também. A partir de 2011, foi publicado um livreto, né, sobre boas práticas brasileiras corporativas com povos indígenas, está aí publicado. Foi discutido em nível nacional. Essa é a nossa posição. Lá diz como tem que trabalhar com povos indígenas. Mas os governantes, eles insistem em querer fazer do jeito do entendimento deles, não atendendo nossa forma de querer as coisas, né? Porque nós, por exemplo, no nosso entendimento, nós queremos ser parte desse processo, né? Nós não queremos... o entendimento sobre a legislação, por exemplo, é que apenas querer beneficiar as empresas, né? Nesse processo de discussão da diretrizes boas práticas, está lá, muitas empresas participaram, né? O Febragel é parte desse processo, né? Estivemos, inclusive, no escritório discutindo isso. Várias empresas de nível nacional, os órgãos de governo acompanharam isso. Está aí a legislação para quem lê, que quer entender como trabalhar com os povos indígenas. Essa é a posição dos povos indígenas, né? Mas hoje a nossa necessidade na nossa região é querer fazer parte, querer ser também parte desse processo. O que é fazer parte desse processo, né? É ser empresário para poder explorar nossa riqueza que temos na nossa região. Não só aceitar o que vem de fora, e sim trabalhar junto para poder se beneficiar daquilo que temos. Mas como fazer isso? No nosso entendimento, a partir do ensino, formação que temos, é que existe hoje as tecnologias. Existem as universidades
nós buscamos essas parcerias para entendimento, né? Porque no nosso entendimento é que precisa os interessados, que são o país que tem o interesse de explorar a riqueza que tem no país, e também nós que somos povos indígenas, a empresa que é para trabalhar, para explorar isso, tem que fazer essa parceria, mas temos que ter também a universidade do nosso lado, porque temos que ter base técnica, científica, para poder garantir a exploração de forma responsável das riquezas, né? Isso é o nosso entendimento. Isso é a busca que a gente tem discutido nos últimos 10 ou mais que isso, né? Nós, como falei, tem aí as publicações, né, através das nossas organizações indígenas. E hoje nós estamos com um projeto, por exemplo, em busca de parceria de universidade, para ser nosso parceiro, para a gente poder também, como falei, fazer parte disso. Porque fazer lei sem experiência, no nosso entendimento, pode estar correndo o risco de fazer uma lei, mais uma vez, só para estar no papel, né? Para a gente fazer projeto de lei de saúde indígena, por exemplo, tivemos projetos e experiência para que pudesse tornar políticas públicas. A educação, até hoje, o país não consegue colocar na prática o que está em lei. O sistema é uma coisa, o que diz a lei é outra. Então, e questão de mineração? No nosso entendimento, por exemplo, teria que ter os projetos experimentais, a partir dos órgãos, a partir das empresas, a partir das universidades, trabalhar em conjunto e fazer um negócio de forma que desenvolva realmente as comunidades, atende às necessidades, mas atender necessidades de ambas as partes. Não só empresa, não só governo, não é só povos indígenas, e sim entender como cidadão, como brasileiro que precisa e que necessita desse processo, né? Então, isso é o nosso entendimento, esse meu entendimento. Temos projeto, inclusive, na FUNAI, correndo processo, pedindo autorização para projeto experimental, como projeto social de extrativismo, mas está difícil ter autorização na FUNAI. A gente não sabe qual é o entendimento, né? Por que a demora, né? Mas uma coisa é realidade, né? O parente hoje vive e necessita, e tem várias experiências que nós já vivemos na nossa região, né? Nós produzimos pimenta banil, nós produzimos artesanato, mas a vida indígena é como qualquer outro cidadão. Tem uns que gostam de pescar, de caçar, ou de ser professor, mas tem uns que gostam de ir atrás de minério. Isso tem que ser respeitado, como também tem que ser respeitado aqueles que não querem também. Tem que ser respeitado isso. Isso foi discutido na época, por exemplo, quando discutimos anos atrás. Outros parentes não querendo, tem que ser respeitado. Mas os parentes que querem trabalhar minério, precisa ser apoiado, precisa ser trabalhado, precisa de políticas públicas para isso, né? As leis, mas a lei tem que ser compatível com a realidade daqueles que querem trabalhar. Tem que ter política de crédito, porque num país que vivemos, ou qualquer outro país que trabalha, é porque eles têm condições. Nós não temos condições. E acabamos tendo aí vários que não entendem da questão indígena, só acaba criticando, falando de que índio é preguiçoso, índio é aquilo, mas qualquer um não faz se não tiver condições, não tiver política, não tiver crédito, não tiver financiamento, né? Qualquer um pode estar aí na rua. A gente não fica na rua porque nós estamos na nossa terra, a gente caça, pesca aí, vive lá, né? Mas nós precisamos precisamos ter escola boa, precisamos ter posto de saúde, precisamos, hoje andamos de motor, de rabeta, nós vivemos hoje com a internet nas nossas comunidades, né? O que é isso? Usamos alumínio para a cobertura das casas. O que é isso? É minério. Tudo isso chama-se mineração, né? É que a questão é que é mal entendido a questão de mineração em terras indígenas, ou como mineração como todo, né? Mas, na verdade, nós vivemos da mineração, né? Mineração, os indígenas vivem isso há muito tempo.
A questão é que alguém quer falar pelos indígenas, não indígena falar por eles, né? Então, eu aceitei para falar disso. Por isso, o tema é desafio no século XXI, porque o Baniwa está no século XXI hoje. Hoje, o Baniwa fala português, fala espanhol, anda de avião, anda de motor, usa petróleo e, tendo minério, por que não trabalhar isso de forma organizada, de forma participativa, de forma que a gente faz parte da gestão ou ser co-gestores desse processo, né, para poder, como município, se beneficiar, como país se beneficiar da riqueza que temos na nossa terra, né? Bom, é um pouco isso que eu trago aqui para discussão. Pode ser que esteja muito fora do processo, mas essa é a nossa posição, né? Se tiver alguma pergunta que eu possa responder, ou se tiver... Mas eu posso dizer que vocês, né, que discutem sobre isso, vocês que estão na instituição que trata da questão de mineração, eu solicito apoio de vocês, né, ou das empresas que querem, porque isso é outro problema. A empresa, o próprio governo, tem medo de investir. Por isso que o país está assim, né? Por isso que nossas comunidades estão assim também. Nem na educação, nem na saúde. Tem uma coisa para dizer que tem, mas não é o suficiente para desenvolvimento do que deveria ser, como deveria ser, o que diz os direitos básicos do ser humano ou do cidadão, né? Então, se tiver um empresário, uma empresa que queira experimentar para a gente colocar um projeto experimental, uma universidade, nós estamos aqui dialogando com a própria universidade UEA, é o que nós estamos buscando, né? Realizamos ultimamente encontro dos jovens Baniwa e Curipaco, discutindo esses temas, vários temas. Um dos temas é a questão da economia, geração de renda, desenvolvimento, mas a partir de que e como, né? E quem são os parceiros para isso? É um pouco isso aí. Se tiver algum questionamento, mas eu agradeço o espaço, né? E estamos à disposição. Bonifácio, você foi muito rápido, você está falando muito bem, você precisa nos dar mais das suas colaborações. Eu queria só aproveitar só para te fazer uma rápida pergunta. Esse guia de boas práticas que você comentou, ele está publicado aonde? Você pode nos dizer? Ele está no site da COIAB. COIAB é Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira. Ok. Tem cópia, acho que tem aí no Febragel também. Febragel como é que é membro desse processo de discussão. Tá ótimo. E aí, fala mais um pouco para a gente aí, para a gente poder ter esse momento enriquecedor com as suas colaborações. Então, isso que eu estou falando, eu vejo que esse minério negócio, né? Esse negócio realmente precisa ser muito bem discutido. Primeiro ponto, eu vejo que temos que nos olhar como brasileiros, como cidadãos, que queremos o bem do nosso país, da nossa sociedade. Porque se a gente entender isso, aí o governo entraria a empresa, entraria a universidade, entraria nós que somos interessados lá e, assim, trabalhar de forma organizada e para a gente se beneficiar e ver também se realmente tem. Isso nós temos falado no Rio Negro, né? A gente acha que tem, mas nós não temos tudo ali para saber qual a quantidade, se vale a pena ou apenas estamos aí só falando também, ninguém sabe, mas pelo menos a gente vê que tem algumas pedras lá, tem alguns garimpos, tem tantalita que já trabalhamos, inclusive, por um período, algumas análises que a gente já fez, tem algumas amostras que mostra que o teor é bom, tem o valor no mercado, né? Então, nesse sentido que eu falo,
para vocês ajudar, discutir e ter uma legislação que nos atenda, primeiro, né? Para poder dar uma segurança institucional de ambas as partes, né? E depois, como falei, ou começar com projetos experimentais que a gente possa realmente mostrar, porque a realidade dos povos indígenas e das terras indígenas no Brasil ou na Amazônia, de local para local, são totalmente diferentes uma região para outra. Aqui na nossa região, pode estar inverno no Alto Rio Negro, mas no Solimões é inverno, né? O verão no outro momento, e assim sucessivamente. Então, as características geográficas, ou geopolítica de cada região, o entendimento também de cada povo indígena. Tem povos que estão com 10 ou 20 anos de contato, enquanto tem indígena que está aí 500, 300, 400 anos de contato, que o entendimento é totalmente diferente também. Então, isso precisa ser entendido para poder dialogar, para poder trabalhar, para não pensar uma coisa que é uma coisa só para os indígenas. Não, os indígenas são diferentes, né? Pensam diferente. Eu sempre falo assim, nós, entre a população, o nosso povo, tem os que são mais radicais, os que são mais capitalistas, os que buscam mais, os que ficam na minha liga, que querem viver só na comunidade. Tudo isso tem que ser levado em conta, né, para poder ver de que forma trabalhar isso, assim, para que possa sair, como falei, para poder atender aqueles que querem trabalhar, né? Aqueles que querem experimentar, né? O que busca também o enriquecer o conhecimento. É um pouco isso que eu recomendaria para isso, né? Falando da questão falando da mineração, porque tem muitos que aí vocês acompanham o processo, tem muitos que falam que mineração é um bicho muito grande para os povos indígenas, mas, na verdade, é o que mais usa a mineração, né? Está aí com computador, relógio, carro e tudo. Na verdade, ele não sabe que ele está no meio vivendo do minério, né? Então, eu acho que precisa ser melhor esclarecido, melhor explicado essa questão, né? Ou que defende só ideologia política também, aí também não dá. Tem que pensar como para o ser humano, ou para o nosso país, para a nossa comunidade, para o nosso município, e assim sucessivamente. Eu acho que a partir dali a gente poderia pensar uma coisa que a gente possa mostrar para a sociedade. Esse é um projeto viável, esse é um projeto que possa dar um resultado bom, né? É um pouco isso. Ok, muitíssimo obrigado, Bonifácio. E aí, dando sequência, o Rolf já está aí aparecendo, ele coordena as perguntas aí, que a gente teve uma tempestade de perguntas aqui, pior do que as tempestades lá do como é que ele chama? O rapaz lá que ganhou o ouro hoje pelo Brasil? Ítalo Ferreira ganhou o ouro, né? E a prancha dele chegou a quebrar, adversidades, ele voltou e continuou. Então, é um pouco disso tudo aí. Então, Rolf, contigo agora. Obrigado, Adriano. Eu diria que a tempestade não é pior, ela é bem melhor, porque é muito bom ver um chat ativo, como tivemos hoje, muita interação com o nosso público. Eu gostaria muito aí de agradecer ao Biratã e ao Bonifácio. Bonifácio eu não tive o prazer de falar antes, mas ambos com falas muito ilustrativas, dentro desse propósito da Organização Mineiro Negócio de trazer diversas abordagens, as múltiplas abordagens sobre um tema tão complexo como é esse, e tem que ser muito debatido mesmo, e tem que ser muito conversado. E buscamos aqui, então, pela primeira vez, trazer a visão legítima de dois indígenas, que nós vamos continuar isso no próximo webinar e vamos seguir com essa temática enquanto ela render, do jeito que rendeu tão bem essa discussão de hoje. Eu registrei aqui
50 intervenções no chat, e confesso que eu não consegui pegar todas, tá? Nós tivemos elogios a ambos, as colocações, tivemos concordâncias, tivemos discordâncias, e isso que é o bom e é o certo. E nisso também eu queria valorizar ambos, Bonifácio e Ubiratã, que deixaram muito claro em suas falas que não há unanimidade, tem gente a favor, tem gente contra, tem gente ainda sem posição, e que há um debate, e que hoje nós estamos tendo um debate bastante rico aqui, sim. Então, antes até de entrar nas perguntas do público, eu só queria que cada um falasse rapidamente. Eu vi ontem uma notícia de que a Sociedade dos Índios Unidos de Roraima está pleiteando no Supremo Tribunal Federal a permissão do garimpo em terras indígenas feito apenas por indígenas. Isso está sob análise da ministra Carmen Lúcia. Eu queria que vocês rapidamente falassem se, vocês acreditam na aprovação dessa medida? 2, se é viável que apenas índios cuidem da cadeia produtiva como um todo, ou precisa envolver outros? E 3, qual o risco de que caso aprovada, essa medida traga uma grande migração e invasão de terras indígenas por não índios, por outros que tentariam se aproveitar disso. Não sei, o Ubiratã está na tela, você gostaria de falar primeiro? Sim, pode ser, Rô. Esse aí, na verdade, é aquele mandado de injunção que eu falei no começo da minha explanação. O mandado de injunção 7, salvo engano, eu estou aqui no site, o mandado de injunção número 7369. 7369, mandado de injunção protocolado no Supremo pela Sociedade para o Desenvolvimento dos Índios Unidos de Roraima, SODIUR. Né? Eu li o pedido, eles entraram contra, salvo engano, o presidente da Câmara dos Deputados e o presidente do Senado da República. Tendo em vista uma lacuna ainda ali não regulamentada, eles entraram com um pedido para que os próprios indígenas possam minerar e esse pedido foi protocolado. A ministra Carmen Lúcia saiu como relatora, foi pedido mais documentos pela própria ministra em um dos despachos para complementar a ação, tá? E vamos aguardar agora. Provavelmente pode ser que exista a possibilidade de algumas outras comunidades ou associações entrarem aí como amicus curiae nesse processo, nesse mandado de injunção. Caso positivo, eu acredito que vai depender muito aí dos índios. Porque tem uma questão, Rolf, e demais, que envolve essa questão da responsabilidade. Né? Se os índios vão conseguir produzir e extrair, eu acredito que até que eles consigam. Entretanto, o aperfeiçoamento dessa atividade é que é a grande questão. Tudo bem, você extraiu, você conseguiu, você extrai. Como é que será a sequência dessa cadeia de produção? Como é que você vai fazer chegar numa joalheria regular? Como é que você vai chegar para entrar esse minério extraído num processo de produção de exportação? Se você como é que você vai adentrar no mercado regular desse produto, né? Então, isso vai depender realmente muito dos indígenas, porque a questão, a gente sabe, não se resume só à questão de entrar com a medida judicial e extrair. Tem toda uma sequência de cadeia de produção que vai aperfeiçoar o processo como um todo, né? Então, respondendo à pergunta se eu acredito se os índios vão conseguir,
fazer com que isso chegue numa escala regular boa, né? Eu acredito que vai depender dos indígenas, porque a extração é uma coisa, o processo de aperfeiçoamento disso já é outra história. E aí é inevitável. Nós vamos ter que fazer com que o processo de educação, de preparação desses indígenas ocorra para que exista, sim, aí sim, um processo regular, saudável e que possa beneficiar a todos. Então, respondendo à pergunta, vai depender, depois da questão de se eles conseguirem juridicamente isso, a extração e tudo mais, vai depender do processo de educação financeira dos próprios indígenas e do processo de educação de preparação para ver como fazer com que esse minério depois seja melhor trabalhado para entrar na seara do mercado nacional e também internacional. Obrigado, Biratã. Bonifácio, o que você tem a nos dizer sobre isso? Então, eu não tenho conhecimento desse processo, mas a questão realmente é isso. Quando você fala, por exemplo, a autonomia dos povos indígenas, não é sentido total, né? Porque temos limitações, que o próprio advogado aí falou, o Biratã, parente. A questão realmente é a questão de mercado, porque por isso que nós, por exemplo, o nosso entendimento é que a exploração, o extrativismo, a gestão desse processo tem que ser trabalhado em parceria e cadeias, de forma que seja organizada lá na comunidade, em terras indígenas, como vai se escoar isso para chegar no município ou no estado e dali partir para o mercado de beneficiamento e de processamento que o minério necessita, precisa. Por isso que, por exemplo, o nosso entendimento, a discussão aqui é que sejamos gestão e partícipe desse processo, para que a gente apenas não seja apenas de receber royalty ou isso ou aquilo, não. Nós somos parte disso e dividir a despesa e o lucro ao mesmo tempo, né? Porque se a empresa está interessada, o governo está ali acompanhando, se tem universidade que vai dar parte dele também para poder garantir a parte técnica, tecnológica, para a gente poder trabalhar isso, então ambas as partes têm que dividir esse processo, né? Porque o indígena realmente, só se for querer só ele mesmo trabalhar, e como é que vai ter? Aí falo quanto à questão de política de financiamento, política de crédito, para que o indígena possa ter condição de explorar esse minério. Caso contrário, mesmo que isso seja aprovado, mas nunca vai poder trabalhar, né? Então, por isso que no nosso entendimento, o que eu estou falando aqui, o que nós defendemos, é trabalhar dessa forma que eu defendo, de ambas as partes trabalharem e que o governo possa dar uma segurança institucional para a empresa, para os povos indígenas e os trabalhadores que vai trabalhar isso, né? Porque não é todos os indígenas que vai trabalhar, eu estava falando, aqueles que gostam de trabalhar, né? E tem profissionais preparados para isso. Por isso exigimos, por exemplo, que nosso pessoal possa ser preparado, aqueles que querem trabalhar, e também aqueles que querem trabalhar com a gente possa estar preparado também, e o próprio mercado ser educado também para trabalhar com os povos indígenas, né? É isso que faz, por exemplo, o Canadá. Se a empresa quer trabalhar, tem que ser educado para trabalhar com os indígenas, porque, às vezes, o mercado, a exigência do mercado é diferente da questão da demanda e a necessidade dos povos indígenas, né? Por exemplo, no nosso projeto, qual é o entendimento que a gente fosse trabalhar? No verão, a gente vai trabalhar, porque no período de inverno não se trabalha, porque a gente tem que cuidar da roça, porque é muita chuva, muita água, então esse período não tem como trabalhar. Isso o mercado tem que entender. Mas o mercado entende assim? Não entende. O mercado quer produzir dia e noite. Então, precisa ser educado esse mercado também. Então, tem trabalho aí, bastante trabalho para a gente fazer, né? Mas eu entendo que é o processo que precisa
avançar para a gente poder trabalhar junto. Muito interessante esse ponto de vista seu, Bonifácio, que está bem em linha aí com o que o diretor falou. Mas realmente o saber como é a realidade em cada local, e no seu caso especificamente na Amazônia, não é qualquer um que vai saber trabalhar na Amazônia. Mas, e você citou os exemplos do Canadá, que a gente conhece bem, onde isso já evoluiu mais do que aqui. Agora, Bonifácio, a produção mineral que existe no povo Baniwa tem alguma produção? Como é que vocês conseguem hoje fazer isso e colocar isso no mercado? Não, porque é um trabalho muito pequeno, né? O parente traz aí 20 gramas, 10 gramas, vende para o comerciante, ou alguém que queira comprar isso. É assim, não tem grande escala, não tem nada, não. Por isso que o pensamento, se for para beneficiar a comunidade, temos que pensar isso em nível de projeto, em nível de trabalho, mais que possa atender a coletividade como um todo. Hoje não, quem for lá vai passar uma semana ou 2 semanas, traz aí para comprar o sabão, alguma coisa de necessidade básica, né? Mas não tem uma coisa organizada, não. Então, aproveitando que ambos vocês falaram um pouco do aspecto da legislação, e o Bonifácio falou que a legislação tem que melhorar, e o Biratã é profundo conhecedor disso, tem muitos comentários aqui sobre principalmente o PL 191, que legaliza ou busca legalizar a mineração em terras indígenas. E aí, uma das mais ativas aqui no chat, a Suzy Teodoro, insiste que ele é inconstitucional, principalmente porque ele, pela Constituição, o papel de autorizar ou não é do Congresso Nacional, e o 191 prevê que o presidente da República pode desconsiderar a negativa e dar outorga. E aí, em cima disso, ela complementa que o 191 é uma das piores propostas legislativas que já tramitaram no Congresso Nacional. Todos os pontos apresentados aqui, mesmo na fala do Bonifácio, não são contemplados neste PL. E, complementando, Márcio Santilli faz uma pergunta direto ao Ubiratã sobre os PLs 490 e 191, que retiram dos índios o direito de usufruto sobre as áreas em terras indígenas ocupadas por garimpeiros. Você acha isso bom para os índios? Vamos lá, Bonifácio, primeiro. Sim. De tirar a parte que é... Como eu falei, nós tratamos o nosso território como todo, né? Então, no meu entendimento, isso é inconstitucional mesmo. Isso não concordo, por isso não entraria no mérito de discutir a legislação, né? Mas a questão é... por isso que quando eu falo, por exemplo, se for pensar uma coisa conjunta, como brasileiro ou como governo que quer ajudar realmente os povos indígenas, primeiro é que teríamos que discutir de forma participativa, ou considerar aquilo que nós já discutimos, que nós já temos, né? Tem um monte de documentos aí, que acabei de citar alguns aqui, e não foram considerados, né? Não foram ouvidos nossas organizações. Hoje eu não estou na linha, não estou nem como coordenador de organização, mas eu sei que nossas organizações não foram ouvidas. Então, assim, tirar parte de... Eu acho que isso que não é bom. Se eu tenho brasileiro que quer trabalhar com povos indígenas, que seja de forma legalizada. Acho que ninguém impediu até hoje de nenhum não indígena trabalhar com os índios, desde que ele pede licença, desde que ele trabalha de forma legal, e hoje temos convivido isso bastante tempo, né? Então, agora, entrar lá, pegar um pedaço só por causa de minério, e depois que terminar o minério, e aquele pedaço de terra vai ficar como? Quem que vai cuidar? Né? Essa é a pergunta. Então, por isso, agora, se a gente trabalha de forma conjunta, nós vamos também cuidar a consequência junto, né? Aí tem responsabilidade do governo, dos povos indígenas, de órgãos, das universidades, tem um papel. Então,
eu bato muito nesse sentido. Ótimo. E o Biratã, é mais a sua praia isso aí? Tem a pergunta direta do Márcio para você. Bom, o PL, eu vou discordar do seu Bonifácio. O PL 191, ele não é inconstitucional, ele é constitucional, sim. Ele prevê, inclusive, Bonifácio e demais, que a consulta, outros procedimentos de consulta ocorram com as comunidades, sim, caso elas queiram. Caso elas queiram, essa vontade será respeitada. E caso elas não queiram, essa vontade também será respeitada. Agora, o que não pode ocorrer é que uma narrativa de dizer que tudo é inconstitucional, de que nada pode, isso aí não, ninguém vai para frente, né? Ninguém vai para frente com esse tipo de narrativa, que infelizmente hoje é que prevalece. Mas, como eu disse antes ali na minha fala, nós vamos quebrar isso aí, né? Então, o PL 191 é constitucional, sim. Sobre a pergunta do seu Márcio, eu vejo a pergunta do seu Márcio, ela é eivada de um grande sofisma. E ele acabou criando um espantalho que não existe. É uma pergunta eivada, é quase um sofisma, né? Criou um espantalho que não existe. No PL 490 existe a possibilidade, sim, da mineração, só que ali está bem claro que é uma mineração e aí é com regras. O PL 490 não está lá dizendo assim, olha, vai ter os garimpeiros irregulares aqui, vão ficar e ponto final. Isso não é verdade, isso é falso. Que vai tomar terra de usufruto dos índios. Ali está claro, 490 fala em regras. Fala, salvo engano, se eu não estou enganado, depois eu mesmo, se eu errar, eu assumo o meu erro, mas está ali, inclusive, lá com uma questão de chamada ART, fazer mineração com ART, vocês que são mais técnicos, né? Aí fala sobre uma ART, não sei bem o que seria isso, mas fala lá de regras, de que tem que ter regras assim, sim. Portanto, não irá tirar o usufruto dos índios. A pergunta do seu Márcio Santilli é quase um sofisma, né? É um espantalho que ele criou, não sei de onde, mas assim que não restringe não, o usufruto, não. Ela vem a trazer regras para o processo demarcatório que foi, por muito tempo, usado de maneira ilícita para fazer a restrição de propriedades privadas, tá? Nós sabemos que teve esse processo, sim. O direito de propriedade no Brasil também é um direito constitucional, assim como o indígena também é, só que eu acredito que a gente tem que ter um equilíbrio das coisas, e é por isso que o Congresso Nacional, percebendo esse tipo de problema sério, né, provocado aí inclusive pela FUNAI de gestões anteriores, né, percebendo isso, trouxe regras a essa questão demarcatória. Agora, sobre a questão de dizer que vai retirar o usufruto exclusivo dos índios, isso é um sofisma produzido pelo senhor Márcio Santilli. Ok, ótimo que estamos conseguindo evoluir, inclusive no contraponto, que é isso que a gente busca aqui também, as diferentes opiniões. Uhum. Mas, como temos uma participação tão rica de tanta gente e tantas vertentes diferentes de pergunta, eu não vou me ater tanto à questão mais da legislação. Eu queria partir para uma contribuição do Antônio Pena Júnior, incentivando que vamos fazer a mineração sustentável em terra. Mas eu queria, só para a questão de ele dizer que eu falei que é inconstitucional da PL, então a questão de querer tirar um pedaço dentro do território indígena é inconstitucional. Aquela lei proposta que não condiz com o que está já escrito em direito é inconstitucional, nesse sentido que eu estou falando. Agora, se mudar isso, aí é diferente. Por isso que eu estou dizendo, a lei precisa ser claro quais são os procedimentos e qual o tratamento que temos. E o nosso direito, todos os direitos são constitucionais, mas a própria lei, a Carta Magna, reconhece que o nosso direito é originário. Se estamos aqui antes de qualquer outro, precisa isso ser respeitado. Então, é isso que só para esclarecer o ponto. Não, é importante você reforçar isso, Bonifácio. Você deixou claro em todos os momentos da sua fala que vocês enxergam a terra indígena como um todo, o território como um todo. Sim, importante deixar isso claro.
Obrigado. Então, voltando aqui à colocação do Antônio Pena Júnior, que defende, sim, de fazer uma mineração sustentável em terras indígenas para ajudar a desenvolver nosso país, mas ele pergunta como vocês veem o desenvolvimento da própria comunidade indígena para gerir e projetar esse novo cenário de mineração, apesar de que isso já foi colocado um pouco, mas ele complementa o que pode ser feito pelo governo e sociedade para contribuir. O que os povos indígenas precisam de governo e sociedade para desenvolver uma mineração sustentável? Traduzindo a pergunta. Bonifácio, quer começar? Bom, então, primeiro, como eu falei, eu acredito, assim, para regulamentar a questão, preciso, como eu falei, no meu entendimento, precisaria de experiências. Aqui no Brasil não temos experiência que a gente possa dizer, ó, ali deu certo, isso deu errado, para que a gente possa basear uma lei que pudesse dar uma segurança ou que seja sustentável em terras indígenas. O que tem são realmente garimpo, por isso que muitos batem nisso, porque o que vai para a mídia é o que a sociedade vê, né? Então, no meu entendimento, né, é que para que a mineração seja sustentável, temos que ter, primeiro, a Constituição já garante isso, mas a instituição responsável que está para ajudar a gente a desenvolver os nossos projetos não atende os projetos indígenas como a gente deveria ser, que é a FUNAI, né? Pode ser próprio na área de pequena agricultura, algumas experiências que temos hoje, que foi falado inclusive pelo Biratã, esforço próprio das comunidades, ou porque o cacique decidiu e levou talvez até passando pelo processo, eu respondi processo na justiça por causa de tanta luta na minha região, é porque decidimos trabalhar. Mas quem deveria dar suporte ou condições técnicas ou jurídicas para a gente não dar isso? Então, primeiro ponto, eu acho que é isso que o governo tem que ver, né? É ver uma instituição responsável que realmente tenha competência técnica, política, jurídica, administrativa e financeiro, né, para poder dar garantia a esse processo. Isso é o meu entendimento, porque caso contrário, se for só política e não ter financeiro, ou só financeiro e não ter a parte administrativa e não ter a gestão, também pode dar errado. Então, eu vejo nesse sentido, porque alguns países que têm uma experiência que está dando certo é porque tem esses lados, esse conjunto de instituições, do próprio governo, o interessado que é indígena, o interessado que é empresa, que possa, porque empresa paga imposto para o governo. E por que deveria ser contra, então, o governo? E o indígena quer o benefício, né? E o papel do governo regulador, né, que vai dizer os procedimentos. Então, esse conjunto de coisas precisa estar em diálogo, em comunicação com os indígenas que querem trabalhar. Como eu falei, os que não querem precisam ser respeitados, mas aqueles que querem precisam desse processo. Política de crédito, política de financiamento, para poder estruturar, para poder se organizar, para poder estar localmente. E se tem empresa que quer receber produto na sede do município, na capital, precisa também ter política de financiamento, de crédito, para estar organizado para receber isso, ou beneficiar isso, né? Para também não vender só produto, matéria-prima, né? Mas que a gente possa também vender produto já beneficiado. Então, acredito que esse diálogo das instituições, aí sim garantiria uma mineração sustentável no meio dos povos indígenas, território, terras indígenas, como a gente queira dizer, ou comunidade indígena, né? Esse é o meu entendimento. Vai lá, Bretan, Tá, ok. Tá. Então, Rolf e demais, eu acredito a configuração, a meu ver, deveria
em tese, ocorrer da seguinte forma. Primeiro, é necessário um entendimento, em primeiro lugar, princípio basilar de todas as coisas, né? E a organização da comunidade. Nós sabemos que muitas comunidades, algumas que até desejam fazer alguma coisa, mas no final sempre tem alguém atrapalhando. E isso são alguns próprios indígenas fazendo. Nós sabemos disso, né, Boni? Que tem muitas comunidades que querem se organizar e os próprios indígenas também atrapalham. Vamos também acertar um pouco, cortar na própria carne nossa um pouquinho, né? Tem indígenas que querem, mas aqueles que têm também assim muito ciúme, muita inveja, e isso é do ser humano, né? Acabam atrapalhando algumas iniciativas boas, inclusive. Entenda uma coisa, eu não estou em oposição a você. Eu acredito até que as tuas falas, eu penso que as tuas falas até complementam o meu raciocínio, né? E você veja, você foi claro, você acaba sofrendo um processo judicial, isso é horrível, é horrível. Eu sofri processo judicial também, quando eu quis fazer com que os índios organizassem sua atividade produtiva de grãos, eu sofri um processo. Felizmente, hoje, eu consegui vencer em grau de recurso e agora ainda está para julgamento. Mas nós sabemos o quanto é ruim e a dor de cabeça que dá responder um processo porque você quer trabalhar. Isso só num país como o Brasil acontece esse tipo de coisa. A gente quer trabalhar de um jeito ou de outro. A gente quer trabalhar, quer levar o melhor para as nossas famílias e para as nossas comunidades, né? E acaba tendo que vir, com perdão da expressão a todos os presentes, acaba vindo um playboy do MPF encher o saco de todo mundo. Essa que é a verdade, né? Então, eu acredito o seguinte, Rolf, Bonifácio e demais, nós temos que ter, primeiro, uma organização onde os indígenas, em sua maioria pelo menos, possam se organizar e se destacar para uma atividade. Segundo ponto, a questão da fiscalização, Bonifácio. Se nós tivermos uma atividade regulada pela legislação e uma fiscalização efetiva e forte do Estado, nós evitaremos o quê? As degradações e depredações ambientais, né? E nós sabemos que é possível, sim, desenvolver a mineração com uma forte fiscalização, né, para que problemas ambientais não ocorram, né? E o terceiro ponto é essa capacitação que nós temos que ter para o mercado nacional e internacional. Nós sabemos que aí tem uma corrida aí pelo ouro, existe uma corrida aí pelos minerais nobres de terras raras, e o Brasil possui todo esse cinturão. E nesse cinturão estão as comunidades indígenas, Bonifácio. Então, nós temos que nos beneficiarmos disso, fazer com que paguemos impostos para o município, para o teu município, para o estado do Amazonas, para a União. Então, é toda uma cadeia colaborativa. Nós temos que entrar nessa cadeia colaborativa para que nós possamos começar a galgar melhores índices de qualidade de vida, né? E isso já aconteceu, já dei exemplos aqui de outros países, já acontece no Canadá, acontece nos Estados Unidos, acontece na Nova Zelândia, acontece na Noruega, onde os índios de lá, os lapões, são sócios da indústria pesqueira e do setor petrolífero. Então, assim, eles todos estão integrados, Bonifácio. Eu acredito que nessa cadeia toda produtiva da mineração, nós também temos que entrar para melhorar nossas comunidades. Então, esse seria o terceiro ponto. A organização dos índios, uma maior união. 2, uma fiscalização forte e efetiva dos próprios indígenas e do Estado, para evitar depredações ambientais. E 3, a educação, nossa educação, para nos integrarmos definitivamente na economia nacional e, por que não dizer, na economia internacional. Obrigado, Biratã, obrigado, Bonifácio. Nós, infelizmente, já chegamos no horário previsto para a gente encerrar e eu ainda tenho umas 60 comentários ou perguntas para fazer aqui. Então, como o Adriano pediu no início, nós registramos todas as colocações, nós vamos tomar a liberdade de mandar para vocês, nos responderem depois, se posicionarem, se possível, para que a Mineronegócio e a Febragel possam divulgar as respostas junto com a gravação desse vídeo.
mas eu não vou passar a palavra para o Adriano sem antes fazer um compilado para uma última pergunta final a cada um e que a gente, a partir dessas respostas, últimas respostas, possa então caminhar para o encerramento. Tem vários e vários comentários aqui, ou perguntas, sobre aqueles índios são pró, aqueles são contra, ou como organizar isso e tudo mais. Então, por exemplo, o Erasto Almeida coloca que alguns são pró e outros contra como segmentar as etnias para a consulta da sua posição e decisões. O Otávio Carvalho Lacombe coloca que dentro de cada comunidade, internamente, também existem pessoas que querem e outras não. Uma forma de resolver é criar a cooperativa ou o conselho, que o Biratã citou durante a fala dele, que foi muito comentado aqui, e entra na cooperativa quem quer ser cooperado. A decisão deve ser entre eles, sem interferência nem de qualquer outra comunidade externa. O Cláudio Scliar pergunta ao Biratã: você concorda com a posição do Bonifácio que deve ser respeitadas as comunidades que não aceitem a mineração, grande professor Cláudio Scliar? E vários outros comentários nessa linha. Eu fecho, então, com uma última pergunta, tentando sumarizar isso. Não sei se é a pergunta como se brinca aí, a pergunta de $1 milhão ou não, mas é possível ter uma regulamentação ou até legislação que atenda aqueles que são prós e contras dentro da mesma regra? Para mim? Os dois. Quem for antes. Olha... vai lá, vai lá. Vamos lá, quem dos dois? Então, realmente, questão indígena, eu acredito que qualquer processo para avançar tem que ter uma decisão, né? E a decisão, nós estamos num país democrático, né? Onde tiver maioria, leva, né? O resto tem que seguir, respeitar também. Eu acredito que assim é o processo nas comunidades indígenas também. A escolha do cacique, a escolha de decisão de um projeto, não é unânime, mas se a maioria decide assim, precisa ser respeitado, e aqueles que não querem também estão lá na mesma comunidade e precisa ser respeitado também. Então, nenhuma sociedade ou nem própria família é unânime em alguma coisa, né? Então, por isso, o entendimento tem que partir dali. Se, por exemplo, eu quero minerar, eu quero ter empresa de mineradora com o meu povo, tem bastante jovens querendo trabalhar, precisa ser respeitado isso com o meu povo, Baniwa, Curipaco, né? Agora, tem também os que não querem, que também seja respeitado, porque é a profissão que a gente escolheu para estar atrás de minério, né? Outro vai continuar como artesão, vai produzir pimenta, vai produzir outro tipo de mel. Hoje já estamos produzindo mel na região. Então, esse é o processo, né? A profissão estão assim, né? Então, vocês próprio, ou quem está aqui ouvindo, um é doutor advogado, outro deve ser geólogo, outro deve ser várias outras profissões daquilo que você gosta, né? Ou você decidiu trabalhar. Então, eu acredito que a comunidade indígena também são assim, né? Então, o governo tem que ter o mínimo, como falei, daquilo que vai respeitar, aquilo que vai beneficiar a maioria, né? Então, acredita que é isso, e que a decisão tem que partir sempre das comunidades ou do povo daquele território, daquela terra, né? Não realmente de qualquer pessoa de fora ou do próprio governo tem que vir para ajudar, né? Contribuir no processo, né? Ou ser parceiro, ou ser financiador, ou ser colocar outra coisa para ajudar a comunidade, né? Mas não interferir na parte política. Eu penso que decisão política tem que ser da comunidade e do povo, né?
E livre escolher o parceiro que acho que tem que entender dentro das normas de contrato, de repartição, dessas coisas. Então, Perfeito. por aí. Ok, obrigado, Bonifácio. O Biratã, e você? Bom, eu insisto, a fala do Boni, essa especialmente última, fiquei feliz demais de ouvir. Fiquei feliz demais de ouvir. E tem uma questão, como é que a gente vai resolver isso? Olha só, Rolf, Bonifácio e demais espectadores, né? Vou responder inicialmente a partir de uma perspectiva pessoal. Quando eu fui consultor de uma empresa canadense com filial no Brasil, claro, do setor elétrico. Nós fizemos, assim, inclusive, essa experiência foi um trabalho que eu fiz junto com um parceiro, com um indígena. Nós queremos até nós vamos produzir um livro a partir dessa experiência que nós tivemos. Nós fizemos o processo de consulta prévia livre informada, se os índios querem aqueles empreendimentos ou não, no setor elétrico. Nós fizemos a consulta das comunidades, de todas as comunidades que configuram a terra indígena, e nós chegamos a 87% dos indígenas favoráveis a esses empreendimentos. 87%. Essa experiência nós temos ela por escrita, catalogado com fotografias, o projeto em si, os benefícios, como serão repartidos esses benefícios, a gestão desse recurso. E agora a gente está na fase, iniciando aí o processo de licenciamento desse empreendimento. Então, a partir dessa experiência pessoal que nós realizamos há alguns anos, nós vamos fazer um livro disso, colocando como uma das formas, uma experiência de sucesso de consulta prévia livre informada. Nós estamos trabalhando para fazer a formatação desse livro, né? Então, o que ocorre? O que nós temos é a seguinte situação: colocar isso à prova colocar isso para as comunidades de uma forma da seguinte maneira, sem ideologizar as coisas, sem ideologizar os argumentos, né? Colocar, vocês querem realmente ou não? Olha, os benefícios serão esses, os contras serão esses, cabem a vocês avaliar. Então, é a partir da força da comunidade que vai se dizer o que querem e o que não querem. Nós já fomos claros desde o início quais foram as premissas desse nosso seminário. As premissas foram o seguinte: aqueles indígenas que desejam, a gente respeita essa vontade. Aqueles que não desejam, a gente também respeita essa vontade. Essa foi a premissa do nosso encontro aqui, né? Então, a partir disso aí, por exemplo, no meu caso, minha experiência, 87% favoráveis. Outras comunidades pode ser 51-49. E aí, com 51-49 começa a encontrar uma série aí, digamos, de uma maior resistência. Mas aí é a comunidade que vai decidir, olha, como é que os 51 podem conversar com os 49, que os 49 podem conversar com os 51, porque daqui a pouco, se um pouquinho cede, já está meio a meio. Aí o problema aumenta. Né? Então, eu creio que o Boni falou ali uma coisa interessante. A gente escolhe deputado, a gente escolhe senador, a gente escolhe nossos governantes nas comunidades indígenas, Rolf e espectadores. E isso também já chegou. Nós temos eleições para cacique em comunidades indígenas, inclusive alguma delas, especialmente na região sul do Brasil, com urna eletrônica amparada pelo Tribunal Regional Eleitoral, com urna eletrônica e tudo. Então, essa realidade já chegou nas comunidades indígenas. Então, respondendo mais objetivamente, eu penso que vai depender da maioria das comunidades indígenas. Perfeito, obrigado a todos. E só para ilustrar no Biratã e Bonifácio um pouquinho, eu conheço da vivência indígena, eu fui batizado Caiapó, então tive uma boa convivência com várias etnias, vários povos, e por isso, e sou fascinado demais com esse tema e essa busca dessa interação. Agradeço a vocês, digo também que nos assistiram, tivemos vários representantes indígenas, várias pessoas, índios que se posicionaram e têm comentários, vocês têm acesso a todos eles aí no chat, que vocês viram que realmente foi bastante extenso e participativo hoje.
Eu quero passar a palavra ao Adriano para fazer o encerramento junto com vocês. Por favor, e obrigado aí por aguentarem as minhas perguntas. Muito obrigado, Rolf, Bonifácio, Biratã. Excelente discussão. Acho que isso só está enriquecendo ao propósito do que a organização Mineiro Negócio decidiu fazer, que é ouvir, 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 ouvir e ouvir. Se você perguntar hoje qual é a posição da organização Mineiro Negócio, ela ainda é uma criancinha pequena em formação. Daqui dentro da organização, que nós somos mais de 200 profissionais do setor, pode ter 87, ou 13, ou 49, ou 51, usando a comparação que o Biratã falou. Né? Assim como o Rolf comentou, eu trouxe e propus trazer o Canadá exatamente porque eu tive a oportunidade de trabalhar com eles, com os First Nations de Fort Mackay. E hoje a gente tem a honra de ter um brasileiro que trabalha com eles, que é um engenheiro de Minas, que hoje está como CEO de uma das 17 empresas que os índios têm na tribo deles. E é uma tribo de pouco mais de 400 índios. Eu ia falar First Nation porque eles não gostam de ser chamados de índios. E é muito interessante que na própria apresentação do Álvaro, quem quiser assistir, ela está aí, o link eu coloquei no chat aí, alguns dos mais idosos, às vezes eram contra, às vezes eram a favor, voltavam a ser contra, ou seja, você mesmo pode ter uma opinião que mude em função do que você vai aprendendo e vai escutando e vai sendo informado. Por isso é que quando vocês falaram de educação, de ensinamento, até mesmo o Bonifácio falando de um projeto piloto, pode ser um aprendizado. Então, tem várias alternativas. Nós temos uma situação que eu aprendi isso com meu mestre, José Mendo, que é a rigidez locacional das ocorrências minerais. Então, se determinado bem mineral necessário à sociedade como um todo estiver em algum local, pode haver um conflito específico sobre aquela situação. Então, a gente também tem, algumas pessoas colocaram nas perguntas que eu acompanhei aqui, mas a gente nem conhece bem, nós não conhecemos o solo brasileiro como um todo. Isso é um outro problema, né, que existe a necessidade de mais pesquisa geológica para que a gente conheça cada vez mais, não só dentro de terras indígenas, mas em vários outros locais. Então, assim, eu gostaria aqui, não para prolongar mais, porque nós já estouramos um pouquinho o tempo, mas ainda está dentro do permitido, agradecer demais, Bonifácio e Biratã, a presença de vocês, agradecer ao nosso público altamente participativo, enriqueceu demais o nosso debate aqui. Este material, como o Rolf já falou, nós vamos compilar e vamos em breve publicar em todas as nossas mídias, ou seja, o Fábio está aí, vai estar no site da Febragel, vai estar no blog da Associação Comercial Empresarial de Minas, vai estar na página da Sociedade Mineira de Engenheiros e, logicamente, vai estar na nossa página da Organização Mineiro Negócio. Eu só tenho dúvida, e aí depois eu converso com o Daniel, como que a Universidade Estadual do Amazonas poderá também divulgar, porque também está aqui como nosso parceiro e a gente agradece muito essa contribuição. Eu até fiquei com inveja que o Bonifácio ficou com o cenário mais bonito aí, preparado pela universidade, então está de parabéns aí pela organização e pela presteza de nos auxiliar e participar conosco aqui. Tá? Fábio, você quer falar algumas palavras finais aí? Não, só queria agradecer mesmo, né, tanto o Bonifácio, o Biratã, Rolf, Adriano, né, e a todos os presentes. Acho que a gente realmente tem que fomentar e talvez abrir mais, né, buscar uma forma de a gente sair, né, desse público
sempre técnico, né? E tentar ampliar essa discussão na sociedade brasileira, né? A gente precisa quebrar essa barreira e trazer pessoas para ter esse entendimento também. Então, acho que isso é um ponto que a gente precisa lutar aí para melhorar e quebrar essa barreira. Mas parabéns mais uma vez, Bonifácio, Biratã. Eu acho que a gente tem que ver essas visões diferentes. E esperamos que nos próximos debates tenhamos aí essas discussões. Ok. Outras então, visões. Muito obrigado também, Fábio. Eu agradeço a presença de todos, então, e declaro encerrado este webinar. Muito obrigado, boa tarde a todos. Muito obrigado, pessoal.